Olá pessoal, André aqui com vocês. Vamos fazer aqui então talvez o penúltimo vídeo da série de harmônicos, né? Porque depois o assunto muda e a série também será sobre outros assuntos. E eu pretendo fazer uma série sobre os modos corretivos da bolsa, tá? Que é importante para a gente mapear todos esses padrões. Esse tipo de conversa que a gente tem aqui é legal porque a gente vai cozinhando conhecimento que no fim a gente deixa de ser caçador de padrão para ficar esperando o mercado fazer uma coisa mais fácil, e a gente quando olha está tudo pronto, e tudo pronto é muito mais fácil do que a gente ficar projetando coisas ou caçando coisas que ou já aconteceram há muito tempo ou ainda estão longe de se formar, né? Eu quero falar nesse videozinho aqui sobre os padrões de lateralização, ou os padrões da fase lateral do mercado, que são as fases de acumulação e distribuição. Quem puder, por favor, pesquise esses conceitos de acumulação e distribuição, accumulation and distribution, sobre a visão do cara que mais estudou isso, que foi o Sr. Wyckoff. Tá aqui, Distribution Wyckoff. Então, você vai reparar que os padrões que a gente vai falar agora aparecem em fases de distribuição e acumulação. A gente vai falar desse padrão aqui, a gente vai falar desse padrão aqui, que é um padrão que falha em dar continuidade ao rompimento, e quem puder estudar o Accumulation Distribution, por favor, sob a visão do Wyckoff, que ele fala sobre a manipulação do grande player, o shake-out que o grande player faz aí, para limpar as ordens, tirar os mais fracos do mercado, tá? Então ele fala sobre o sign of strength, que é aquele pullback lateral, jump the creek, né? Sign of strength, o climate, a furada de baixa climática. Ele faz o secundário, fala sobre os testes, os diversos testes que o mercado faz numa zona de acumulação, tentando furar nova mínima, que é um teste de oferta. É teste de liquidez isso aqui do grande player, tá? Manipulação. O suporte preliminar, você provavelmente está vendo um fundo de preço, ele faz um excesso grande. Eu não preciso te dizer que isso aí é extremamente importante, tá? Vou pegar o nosso IBOV, você vê que tem um suporte, o mercado faz excesso em suporte por causa de teste de liquidez, tá? Então é disso que a gente vai falar agora, uns padrões que começam a se desenhar em fases laterais ou em fases de alta volatilidade do mercado. O primeiro deles que eu quero falar, e eu vou pegar esse IBOV mesmo, que está dando bastante espaço para a gente esquematizar, é o padrão BAT. O padrão BAT, ele é um padrão que, por causa da volatilidade do mercado, ele faz movimentos grandes contrários entre si, que é o conceito de alto risco de mercado, volatilidade muito grande, né? Esse comportamento, né, eu vou desenhar para baixo, tá? Porque ele aparece principalmente em fase de acumulação, encerramento, aqui o mercado fica grande, volta, faz fundo duplo. Fundo duplo, a maioria do tempo tem um comportamento BAT. O desdobramento só é o que muda, tá? Mas também aparece em fases de distribuição dos mercados, tá? Então eu vou desenhar um BAT de alta aqui. Eu tenho uma XA, o ponto B está entre 382 e 50%, a gente já conserta já, e uma das características do BAT é o ponto C muito alto. Ele é quase um topo duplo, e a CD é quase um fundo duplo, é aqui embaixo. Então agora eu vou consertar, porque existem umas medidas técnicas que o Scott mapeou, né? Que é ponto B entre 382 e 50%, então entre 382 e 50% é o padrão de formação de ponto B, do topo fundo AB, do padrão BAT. O reteste de topo indica que o mercado está indeciso, porque a B não tem tanta força, porque o mercado sobe muito contra a B. E a CD, né, também mostra para você que o mercado está com força de baixa, se peronomútil, porque ele para na 886. Na 886 de XA, a retração 886, que é a correspondente da 786, tá? Então ele para na 886. Veja que padrãozinho antipático, né? Um padrão de lateralização, isso aqui o mercado já está normalmente complicado aqui,
bem complicado, né? Já tem volatilidade, já vinha vindo aqui em tendência, ele faz assim e começa a entrar nessa direção aqui. O mercado começa a inclinar para o lado, tá? Então esse é o padrão BAT que aparece muito em acumulação e distribuição. Ponto B em 382, 50%, ponto C, retração alta contra B, ou retração profunda contra B, e a CD desce até o reteste do suporte X, mas ainda é um padrão de retração. Uma curiosidade sobre esse comportamento é que o preço normalmente faz uma reação por causa da sobrevenda do ponto D. O mercado está sobrevendido, ou relativamente sobrevendido no ponto D. Então ele faz uma reação esquisitona, subindo até a retração de ponto B, que pode estar na 50% ou na 382. Eu estou esmiuçando esse padrão, porque esse padrão tem uma outra propriedade, né? Que além disso aqui, dessa reação ser muito clássica e ter uma taxa de acerto relativamente grande, você vai ver que a reação de volta é também uma reação meio lateral e ele costuma gerar esse tipo de comportamento. Porém, na sequência da lateralização, você vai ver que o ponto B de um BAT num processo de acumulação e distribuição é um nível-chave, a 50% dele, tá? Então esse é o padrão BAT. Esse é o padrão BAT. O índice futuro, 15 minutos. Isso não é índice futuro, isso é dólar, cara. 15 minutos, 5 minutos. Eu consigo ver um BAT aqui, ó. Tá? Consigo ver um BAT aí. Eu mapeei esse BAT esses dias. Então veja como o ponto C retraça toda a AB. Você fica achando que essa AB não tem força, fica que estranho, etc. De repente ele começa a descer, faz uma enorme possível de baixa até a 886. Tá? Então, inclusive, no índice futuro aqui, ó, eu estava com uma linha marcada, eu apaguei, não sei porquê. Porque esse gap é exatamente o ponto B do BAT, é 50%. Tá? Então, aquilo que eu te falei, eu ia mostrar agora, mas eu faço de novo na frente de vocês. Eu costumo atravessar uma linha nos pontos B dos BATs para não esquecer que ele é um nível muito importante. Né? Olha como o mercado, depois do ponto D, sobe para o ponto B, para a retração de ponto B, e olha como o mercado naquele dia terminou na 382 do BAT, como os caras foram buscar lá para cima. Né? Olha também como essa mediana dele aqui, ó, é importante. Olha o gap que abriu hoje, no meio do negócio. Né? Então veja que o BAT é um padrão de distribuição e acumulação. Inclusive, né, o comportamento dele é recorrente, ó, 886 é recorrente. Aqui no Infut tem um ABCD fechado, aqui eu não sei se vai ter, não tem, faltou porque a série é nova, né? No Infut dá para ver esse padrão fechado, como se fosse um BAT maior, tá? Veja como o mercado busca 886, tá? Nossa, vou te mostrar uma coisa aí que eu acabei de ver, só de bater o olho, dá uma olhada. Então veja como o mercado busca 886, né? Veja como o BAT interno que a gente estava vendo aqui, como o mercado busca esses níveis do padrão, e olha só o ponto B desse grande. Olha onde abriu em gap hoje. Ponto B daqui e o ponto B técnico desse grande que está aqui, ó. Tá? XABCD. Bate com um ponto com a retração profunda.
70,7, ó, entre 618 e 786, que é correspondente das 50%, tá? Veja como vai alto a retração contra essa primeira fase. Olha onde ele foi no fibo de contexto, né? Então olha como ele formou ponto B aqui, ó. Então o próprio BAT, opa, errei. O próprio BAT que está desenhado aqui, XABCD, ele deu origem ao crab que você está vendo que fez hoje. Super crab. Tá o mercado fazendo reteste da 168 aí na expansão de queda, tá? Mas olha só isso aqui, ó. Aonde foi o gap de abertura de hoje? Veja, né? Como é que são as coisas. Então eu tenho o BAT aí, tá? Eu tenho um BAT aí, certo? Olha a reação como vai alta, olha como ele fez reteste de topo alto, como é típico de mercados laterais, em distribuição. Beleza? Então esse é o BAT, tá? Derivado do BAT, a gente tem um outro comportamento ou padrão, que é o XABC, D para fora de XA, na 113 de XA, que é o alternate BAT. Em vez de ele parar na 886, ele vai para 113 de XA. Então é uma impulsiva de baixa incumpridada, ela fica da divergência no seu oscilador aqui, porque ele está furado para baixo, o seu oscilador está dando divergência, porque aqui já sobrevendeu, aqui já está sobrevendido, ele faz um excesso aqui, tá? Ele faz um excesso, fica... É só isso também, né? É só isso, tá? É 382, o alternate BAT, é ponto B obrigatoriamente pelo Scott, né? Em 382, tá? Em 382, tá? Então o desdobramento disso normalmente é um pouco enrolado, mas ele tem muito espaço para voltar, porque isso é uma zona sem resistência. O processo de volume grande está nessa virada, e está nessa virada de fundo aqui. Então ele faz excesso no fundo, como disse o Sr. Raikoff, né? E volta lá para a zona alta. Então são mercados laterais. E a última variação dele é o Shark, que é o ponto C e o ponto D para fora de XA. Mas é um bate virado, é um bate teimoso. É o Shark, padrão Shark, ponto C para fora e ponto D para fora nessas retrações. O problema do ponto C aqui é que ele pode ir muito, tá? Ele pode ir muito, então não é obrigatoriamente 113, é de 113 até ele bate máximo em 168, fecha mais ou menos em 141, 127,20. Ele fica parado aqui. É o Shark esse padrão. Derivado, tudo derivado do BAT. BAT, alternate BAT e o Shark. Tá? A última derivação do BAT é um padrão que se chama 5-0. É um padrão que se chama 5-0. Deixa eu fazer direitinho aqui. Ele é um padrão que se chama 5-0 porque o Scott descobriu um negócio que eu também gosto muito, que do ponto D de um BAT, ele segue até a resistência de ponto B. Então, do D dado para B, ele faz esse trade que fica grande, porque isso aqui é uma perna muito grande. E você reparando que pus retração 50%, ele está no ponto B técnico do BAT, um dos dois, né? Esse é o padrão 5-0, só que o Scott fez um offset dessas letras para frente. Ele fez assim, ó. 0, 0, X, A, B, C, e aqui o ponto D, ET, retração 50% de BC. ET, BC, 0,50 ou 0,50, BC com segmento em cima. Tá? Então os caras já sabem que é disso aqui que você está falando, tá? Você vai no TradingView, você vai ver um monte de gente chamando atenção para o padrão Shark e para o padrão 5-0, tá?
Está formando aqui, risco-retorno, o cara compra com stop aqui e alvo ali, mostrando para você que tem risco-retorno positivo se você conseguir fazer parar com a sua ordem essa queda de mercado, tá? Então esses aí são os padrões de lateralização, tá? Lateralização. Há um padrão que foi descoberto por um cara chamado Darren Oglesby, que era ele era pesquisador da TradingPower.com. TradingPower.com é uma comunidade educacional e de salas ao vivo de trade no mercado Forex, cujos sócios eram Jason Stapleton e Todd Brown. Eles pagavam um cara jovem para fazer o mapeamento de padrões no mercado Forex em todos os pares, nos tempos gráficos de H4, H1, para os caras postarem na sala e os pagantes ficarem atentos para as oportunidades de trade. De tanto Darwin pesquisar padrões, ele começou a perceber um comportamento que parece o Shark, que é o seguinte: muitas vezes ele estava esperando esses padrões se formarem e o mercado parava aqui, ó, na 786. Tá com ponto B em 382, o ponto B técnico em 382. E aí ele percebeu que o mercado tinha capacidade não de ir para 50%, mas para 618 de XA, por causa da correlação. E ele falou, cara, dá uma olhada nisso aqui. O mercado faz muito mais isso do que os alternate bats, que eles mais tradeavam nos bats, tá? Os alternate bats, o Shark e o 5-0, mas faz muito mais isso aqui, ó. Aí o Jason falou, qual é a taxa de acerto? Ele falou, cara, 80% dos que eu mapeei, se você bater compra na 786, só que ele falava de XC, o mercado faz um excesso aqui, se colocar o stop abaixo da 113, você consegue fazer esse trade. Não, 85% de taxa de acerto não é. Ele foi lá e refez anos de backtest e falou, não é 85%, é 86%. Os caras apelidaram de Cypher. Esse é o Cypher. Uma retração 382, o mercado vai muito aqui, faz máxima lá em cima, mínima, mas a média é 127,20, ele desce direto para 786. Eu gosto de acompanhar esse padrão exatamente como você está vendo o meu FIBO aí, deixar o 0 e o 100 na XA original, porque isso aqui faz muito excesso aqui embaixo, ele demora demais para reagir. E o stop fica abaixo da 113. E os caras tradeavam isso com altíssima taxa de acerto, batendo, limitado, aqui ordem limitada, esperando o mercado cair em cima da 786. Como ele faz muito excesso, se você, em vez de pegar a retração XC para pegar a 786 e tomar um excesso aqui, você deixar a sua XA no lugar original, afinal de contas, você já sabe que o mercado faz extensão linear também, então você precisaria pôr suas extensões aqui. Além das expansões das correções, bastaria você ficar quieto, você vai identificar sozinho esse padrão, sem se mexer. O padrão Cypher, identificado pelo Darren Oglesby da TradingPower.com. Se chama Researcher, ele era Researcher da TradingPower.com, tá bom? Que ensinava muita coisa sobre harmônicos, depois eles tiveram que parar porque o Scott processou eles por falar em harmônicos, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa série aí, mas o mais importante você percebeu que eu não estou muito preocupado com o padrão, eu estou preocupado com o comportamento de lateralização que leva a essas retrações profundas 886, 113, que leva o ponto B a afundar muito e voltar muito a BC contra o topo, que é o que você está vendo que aconteceu no nosso índice. E hoje, sexta-feira, 24 de abril, né, com a demissão do Moro, finalmente o Jair Bolsonaro tirou o nosso mercado dessa distribuição que já estava enchendo o saco, vamos falar a verdade, né? Mas se você estudar o Wyckoff, você vai ver que isso aqui é um sinal de força do mercado, se mantém em cima do suporte. Ele fica girando e tinha média móvel passando aqui. Agora ele cedeu, tá? Só mesmo Jairzão para botar a gente numa situação como essa, né, Jair? Né, Messias? Aí é que você fez aí. Não é? Então um abraço a todos. Espero que tenham gostado dessa série até agora, tá? Mas o mais importante, né? Você vai perceber que nas viradas os padrões entram em tendência de baixa. Esse é o comportamento que nos interessa, porque afinal de contas a gente vai tradear a favor da perna CD. A única exceção é o Gartley, né, que é uma perna corretiva. A perna CD é limitada, porque ele é onda 2, a onda 1 é pequenininha, ele faz aquela correção, mas você vai tradear para onda 3, XABCD Gartley, lembra?
crab, você vai tradar assim, o mercado está caindo aqui, faz uma onda 1, uma onda 2, chega aqui, faz um Gartley aqui, faz assim, ó. Você quer essa CD do crab, X, A, B, C, crab. Não adianta tradar para cá assim, depois para cá assim, não adianta 90 pontos, 100 pontos, não. Então, nas viradas, o mercado ele é um comportamento de reversão de tendência, tá? Então, esse é um gráfico de 5 minutos. Veja como ele entrou em tendência de baixa aqui. Já fez um pullback fast track, desenhando a primeira de baixa, e voltou e derreteu. E olha hoje como ele fez um pullback aqui, ó. Se você reparar bem, olha como foi esse pullback. Eu vou botar no gráfico de 1 minuto. Nos 5 minutos, ele fez esse pullbackinho aqui. Olha o tamanho da extensão para baixo. Olha o tamanho da extensão para baixo, olha o que o mercado fez aqui, olha o comportamento. A é uma resistência, B é um impulso, CD foi alta. Você espera um pouquinho ele ficar por baixo do fibo de contexto. Ah, mas você não precisa marcar, você está vendo o que está rolando, tá? Você está vendo o que está rolando. Não precisa ficar, olha onde foi o ponto C. E taca ali o pau na venda quando ele vier com o stop aqui. E alvo, é day trade, né, filho? Então é alvo. No Super Crab e tal, aqui ó, você conta que o preço vai aqui para você poder sair por aqui assim, ó, tendência de baixa, tá? E deixa o pau torar. Se você treinar com 2, vê se ele vai mais. Se ele vai mais, você não está falando da expansão desse pullback. Você está falando da extensão linear dessa furada de baixa. Ou da outra ainda. Você está acreditando que o mercado vai estender onda no pregão. Todo zigue-zague de baixa do topo duplo que você vê aqui. Virada e extensão de baixa e o mercado está lá, ó. Extensão 200, tá? Então um abraço para vocês, né? E qualquer dúvida escreve aí, o e-mail do canal é saladetrades@gmail.com, Sala de Trades, meu nome é André. Tem um grupo no Facebook que se chama Sala de Trades, quem quiser aderir vai lá, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Quem quiser bater um papo, fazer um bate-papo, estudar um pouco junto, quem quiser, estiver disposto a investir um pouco de tempo e dar ideia aí, a gente reserva um tempo e dá uma detalhada e te ajuda aí com o que for possível. Só não pede pra você, só não vou falar para você fazer o que eu faço, porque eu como trader, eu preciso me reeducar. Então eu espero que você seja menos ansioso que eu e que você, como diz o senhor Ross Beck, que escreveu o livro The Gartley Trading Method, ele começa o livro perguntando, can you sit? Você pode se acalmar? Você sabe esperar? Então essa obra é para você. Eu digo a mesma coisa. Um abraço. Fiquem com Deus.